E aí, alunos do sexto ano, tudo bem com vocês? Vamos aí mais uma semana, agora a semana 2 do PET, os Planos de Estudos Tutorados, volume 2. Queria aproveitar aí e agradecer a todos os comentários que eu tenho recebido. Quem quiser entrar em contato comigo tem meu Instagram aí. E se inscreva aí no canal, curta o vídeo, que eu vou fazer o máximo possível para continuar fazendo esses vídeos aí para ajudar vocês. Então agora pega o caderno e vamos fazer junto aí as atividades. Nas últimas aulas, né, no último vídeo que eu fiz, a gente falou um pouco sobre o Paleolítico. Né? Lembrem aí que o Paleolítico significa pedra antiga ou pedra lascada, né, que foi o período mais longo da história e é o período em que o homem, né, o ser humano, ele era coletor, caçador e nômade. E ele fazia seus utensílios, né, facas, pontas de lança, todos de pedra lascada. Né? Ele batia uma pedra na outra para poder fazer aí os seus instrumentos. Hoje a gente vai falar mais do Neolítico. O Neolítico já significa pedra polida, porque o ser humano aprendeu que se ele começasse a polir a pedra, ele fazia com que ela ficasse mais afiada, e isso ajudava ele a fazer ferramentas melhores. Né? As características do homem nesse período a prática da agricultura e criação de animais, então o ser humano vai começar a produzir o seu próprio alimento, e além disso ele vai se tornar sedentário, ou seja, ele vai ficar mais vezes no mesmo lugar. Né? Além disso, ele vai continuar sendo coletor e caçador. Pessoal, o PET traz pra gente aí, três explicações importantes. Primeiro, o conceito de revolução, que trata-se de uma mudança radical dentro de uma sociedade. Por quê? Porque a gente vai passar no Neolítico pelo que a gente chama de revolução agrícola. Né? A revolução agrícola vai ser o quê? O período em que houve a descoberta da agricultura e o início da domesticação de animais. Então isso vai ser uma mudança radical, vai ser uma mudança muito grande na vida dos seres humanos, né? Porque agora eles vão deixar de ter que ficar mudando de um lugar para o outro, eles vão deixar de viver mais escondido dentro das cavernas, né? Quando tinha alguma intempérie do tempo, quando tinha alguma chuva, alguma ventania, alguma coisa assim, ele vai começar a construir, né, a sua casa e ele vai começar a se tornar sedentário. Né? O que é sedentário? Quando o nomadismo deixou de ser praticado. Né? Então o ser humano parou de ficar mudando de um lugar para o outro. Okay? Por isso que a gente fala que a gente teve uma revolução agrícola. Né? Então o ser humano ele deixou de ficar dependendo só da natureza e agora ele pratica, né, a agricultura. Pessoal, para domesticar as plantas e os animais, né, a gente vai ter que ter uma seleção das melhores plantas, né, daquelas que produziam mais, daquelas que serviam de alimento de melhores alimentos para o ser humano, né? E as mulheres vão ser as grandes responsáveis aí por essa seleção. É engraçado a gente falar em domesticação de plantas, né? Mas as plantas também precisaram ser domesticadas. Por quê? Foram selecionadas as melhores sementes para se plantar, quais aquelas que produziam mais. Isso que a gente chama de domesticação das plantas. E os animais, eles vão ser domesticados também, né? Um dos primeiros animais a ser domesticado vão ser os lobos, né? Que rondavam aí os acampamentos, né? Dos homens, né, dos seres humanos, e aí depois eles vão acabar sendo domesticados. E mais uma vez, ressaltando aí o papel da mulher como importante nessa seleção das plantas que vão ser cultivadas. Pessoal, com mais tempo com mais alimento, o ser humano começa a ter mais tempo. Então, algumas pessoas começam a se dedicar a outras atividades. É o que a gente chama de especialização do trabalho. Com mais alimento, mais tempo e possibilidade de se dedicar a outros tipos de trabalho. Então a gente vai começar a ter uma divisão, né? Outros trabalhos vão começar a surgir, porque agora não precisa todo mundo sair para procurar comida, porque já tem uma produção maior de alimento. Né? Depois a gente vai ver qual o impacto disso na vida do ser humano. Como a gente tem mais quantidade de alimento, surge uma necessidade, que é a necessidade de guardar o alimento. E aí vão surgir, então, né, os potes de cerâmica, jarros de cerâmica. A cerâmica nada mais é do que a argila, né, que ela é moldada e depois ela é assada, né, ela é colocada num forno para que ela fique, né, resistente e possa ser utilizada aí das mais diversas formas. Né? Então a cerâmica também vai ser um importante ganho, né, na cultura e no desenvolvimento aí do ser humano. Ok? Bom, pessoal, agora vamos aí às atividades. Né? A atividade número 1 está falando o seguinte. Durante o período neolítico, em função do domínio do polimento das pedras, muitas ferramentas foram aperfeiçoadas e outras foram criadas.
Essas ferramentas foram utilizadas principalmente para a caça de animais e para o trabalho com a agricultura, que modificou profundamente a forma de viver desses povos. Entre essas invenções, podemos destacar a foice, a enxada e o moinho manual. Converse com seus responsáveis, pesquise na internet, no livro didático e aponte as funções dessas invenções e como elas contribuíram para o desenvolvimento da agricultura e do sedentarismo desses povos. Verifique com seus responsáveis quais desses instrumentos ainda são utilizados nos dias atuais. Eu trouxe algumas imagens aí importantes e interessantes para vocês verem aí. Nesse quadrado azul eu trouxe alguns elementos, algumas dessas ferramentas do período neolítico. Olha só, a gente tem aí uma foice, a gente tem uma enxada e a gente tem um moinho manual, Todos esses aí eram instrumentos do Neolítico. E aqui do lado, nessa parte, aqui eu tenho uma foice atual, hoje, como elas são produzidas, e uma enxada também. Então, conversem com seus pais, com seus responsáveis, com uma pessoa mais velha que estiver aí na casa de vocês, e pergunte se ele sabe para que serve a foice, a enxada, e também o moinho manual. Olha só, pela imagem a gente consegue perceber o que ele é. Ele é como se... ele é feito de pedra e ele é utilizado para esmagar os grãos, para se produzir o quê? A farinha, E a enxada? A enxada serve para quê? E a foice? Ela serve para quê? Então conversem com os responsáveis de vocês e registrem aí no caderno para que serve a foice, a enxada e o moinho manual e se hoje em dia ainda são utilizadas essas ferramentas, ok? Pessoal, número 2. Durante o Neolítico, os povos que viveram nesse período descobriram que era possível plantar, assim como também domesticar animais. Esses avanços mudaram a forma de viver desses povos, que eram nômades e viviam exclusivamente da caça e da coleta de frutos. Com base em toda a pesquisa que você realizou, nos materiais que você acessou, faça um desenho procurando retratar o modo de vida dos povos no período neolítico. Então, você vai fazer um desenho no seu caderno, Então, você vai desenhar aí no seu caderno como que é a vida do neolítico. Quais são as duas principais coisas que tem que ter no desenho? Agricultura e criação de animais. Então, vocês vão fazer um desenho aí, mostrando a agricultura e a criação de animais. Beleza? Agora vamos para o número 3. A Revolução Agrícola trouxe consigo outras necessidades aos povos do período neolítico, como a questão do armazenamento dos produtos. Para isso, eles desenvolveram a cerâmica, que era utilizada para fazer vasilhas para que esses alimentos fossem armazenados. Observe na imagem, observe na sua casa, converse com sua família, pesquise na internet e liste 2 objetos de cerâmica que você conheça e descreva sua função. Então, você vai olhar aí na sua casa quais são 2 objetos que são de cerâmica e vocês vão colocar aí quais que são as funções dele, para que ele serve. Então, converse aí com os seus responsáveis que essa aí também é pessoal, Vocês vão fazer aí de acordo com a casa de vocês. Beleza? Bom, pessoal, hoje eu trouxe para vocês uma dica de um filme, Quem tiver a possibilidade de ver aí, esse filme chama Os Crudes. Ele é um filme muito bom, ele é um filme muito engraçado e ele mostra bastante o homem, no período das cavernas. Claro que é uma animação, tem alguns... os animais lá são representados de outra forma, mas dá pra gente ter uma noção de como o homem vivia aí no período. E aí depois vocês vão pensar se o homem dos Crudes, vivia no Paleolítico ou no Neolítico. Pessoal, então é isso, bons estudos. Quem quiser falar comigo, mais uma vez tem o meu Instagram aí, tem o meu e-mail, dimas.silveira@educacão.mg.gov.br. Os meus alunos mandem as atividades pelo meu WhatsApp ou pelo meu e-mail e se inscreva no canal, curta esse vídeo e muito obrigado. Até a próxima!